Nós vamos começar hoje o capítulo 12 de Marcos. E nesse capítulo 12, vamos lembrar aqui no final do capítulo 11, porque a cena continua no final do capítulo 11. Jesus, ele está no templo, ok? Ele circulava pelo templo e lá em Jerusalém. Lembram que ele estava hospedado? Eu digo isto porque em Betânia moram os irmãos Lázaro, Marta e Maria. Nós sabemos que eles moram lá. E ele sai de Betânia, vai para Jerusalém. Sai de Jerusalém, pernoita em Betânia e volta para Jerusalém. Então, é só uma suposição, é claro, que ele estivesse hospedado na casa desses amigos de Jesus, desses irmãos. Bom, mas não podemos afirmar isso, fato. Mas Jesus, neste momento, está aqui no final do capítulo 11, ele está no templo de Jerusalém. E lá no templo, então, os sumos sacerdotes, os escribas e os anciãos vão até ele e perguntam a ele com que autoridade ele fazia aquelas coisas. E ele diz, então, olha, eu respondo se me responderem uma pergunta. E Jesus faz a pergunta e eles não respondem. Jesus diz, bom, se não me respondem, eu também não respondo a minha. Porque era exatamente uma resposta que os colocaria em xeque. E era exatamente isso que eles queriam de Jesus, que a resposta dele fosse um motivo para prendê-lo, não é? Quer dizer, com que autoridades fazem essas coisas? Então, eles estavam ali em Jerusalém, naquele exato momento, cercados não só pelos homens do templo, mas também, claro, pelas pessoas que estavam ali. E aí, então, versículo 1, capítulo 12, Jesus vai contar ali uma parábola. E começou a falar-lhes em parábolas. Então, falar para quem? Ele estava falando. Estavam ali os discípulos, mas não era para os discípulos que ele falava. Estava ali o povo. Mas, principalmente, estavam ali os homens do templo, que estavam já armando para prendê-lo e, vamos dizer assim, encaminhá-lo para a morte, porque eles não poderiam matar, mas iam encaminhar para que os romanos assim o fizessem como realmente fizeram, não é? Então, ele resolveu contar-lhes uma parábola. E diz, então, Marcos, e começou a falar-lhes em parábolas. Um homem, parábola é assim, né? Uma história. Jesus começa a contar uma história. Um homem plantou uma vinha, circundou-a com uma cerca, cavou nela um lagar, construiu uma torre. O lagar é o que as pessoas pisam nas uvas e ali fazem o vinho, ok? Esse é o lagar, para trabalhar as uvas e transformá-las em vinho. Construiu uma torre, arrendou a propriedade a agricultores e ausentou-se do seu país. No tempo oportuno, enviou um servo aos agricultores, para que recebesse junto aos agricultores parte dos frutos da vinha. Tomando-o, os agricultores tomaram o servo do Senhor, açoitaram-no. Daí que a parábola que Jesus conta, o nome dela é vinhateiros homicidas. Então já sabemos que os que arrendaram a terra do Senhor não eram lá pessoas muito boas, não é? Moralmente falando, não eram. Tomando-o, açoitaram-no e o enviaram de volta ao Senhor, de mãos vazias. Novamente, o Senhor enviou-lhes outro servo. E a este bateram na cabeça e o insultaram. O Senhor enviou outro, e a este mataram. E muito
tantos outros, o Senhor continuou enviando seus servos. A uns açoitando e a outros matando. Interessante, não é? Porque, bom, mas isso nós contamos depois. E a outros matando, fato, era isso que fazia. E ainda restava um para o Senhor enviar, o Filho amado. Já estamos começando a entender sobre o que trata essa parábola. Quem é o Senhor, quem é o Filho amado e quem são os vinhateiros homicidas, não é? Ainda restava um, o Filho amado. Enviou para eles. Sim, o Senhor da vinha enviou seu Filho amado aos vinhateiros homicidas. Por último, dizendo o Senhor: respeitarão a meu filho. Mas aqueles agricultores disseram entre si: este é o herdeiro. Vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. Tomando-o, mataram-no e lançaram o filho amado fora da vinha. Que, portanto, fará o Senhor da vinha? Aí, Jesus contando ainda a parábola, traz a questão. Que, portanto, fará o Senhor da vinha? Pergunta que ele faz, pergunta que ele mesmo responde. Virá, fará perecer os agricultores e dará a vinha a outros. E ele conclui dizendo: ainda não leste esta escritura, a pedra que os construtores rejeitaram, esta se tornou cabeça de ângulo, proveio do Senhor e é maravilhosa aos nossos olhos? Veja, eu vou ler de novo, e o que eu vou ler de novo está em itálico, ou seja, é uma citação do Novo Testamento. E quando Jesus diz: ainda não leste esta escritura, porque está na Torá, ok? É uma profecia. A pedra que os construtores rejeitaram, esta se tornou cabeça de ângulo, proveio do Senhor e é maravilhosa aos nossos olhos. Não lestes isto? Pedra que é a cabeça de ângulo, pedra angular. É uma pedra sobre a qual se apoia grande parte da construção, e era muito usada na construção. É um recurso de engenharia. Então, vejamos. Vem aqui 2 fileiras de pedra, opa, assim, e aqui vem um triângulo que apoia essas 2 fileiras de pedra. E este pedra angular é o que apoia ali e não cai, ok? Então, isto é engenharia. E é muito resistente. Nós temos aí construções ainda seculares, né, milenares, em que vemos ali a construção apoiada na pedra angular. Então, isso está lá na profecia, no Antigo Testamento. A pedra que os construtores rejeitaram, essa se tornou cabeça de ângulo, proveio do Senhor e é maravilhosa aos nossos olhos. E aí terminamos aqui o versículo 11, e no 12, que é o último desta passagem, diz assim: e procuraram prendê-lo, mas temiam a turba, porque eles estavam ali, mas a multidão também estava dentro do templo. E porque estes homens queriam prender Jesus, mas sabiam que a multidão venerava o Senhor, então não era uma boa estratégia política, poderia haver um levante, uma revolta, e eles acharam que não era
bom prender Jesus ali naquele momento, pois entenderam que contou a parábola para eles, deixando-o, partiram. Então, deixaram que Jesus fosse embora e eles também foram. Ora, realmente, eles perceberam muito bem. Jesus contou a parábola para eles. Quem é o Filho amado que o Senhor enviou? Quantos profetas, quantos enviados de Deus foram maltratados, mortos, porque iam contra os interesses do que estava ali estabelecido no poder do mundo. Então, Deus constrói o planeta, dá-nos tudo e entrega-nos aos seus filhos, criaturas. Tomem conta disto. Mas isto me pertence. Portanto, zelem por tudo. Zelem pela vinha, que é o mundo, e que não é um mundo sem ninguém. Zelar pelo mundo sem zelar pela criatura humana não faria sentido algum. Ok? Não adianta zelarmos pelo mundo e não zelarmos por nós, pelos seres que aqui estamos habitando o mundo. Então, é preciso que haja bom senso, certo? Ora, eles zelavam tanto, só queriam para eles. Ah, isto é nosso, queremos a vinha para nós, é nosso, não é nada de Deus, não é nada do governador tomando conta, não, é nosso, nós vamos fazer do nosso jeito. Mas não é assim, e Jesus deixa isso claro. Veja, o Senhor poderia chegar assim, mas porque ele não manda um exército? Deus não tem pressa, porque as coisas são o que são. Veja, o mundo físico é um mundo meio, não é um mundo fim. E todos aqueles que são mortos de forma vil, como aqui mesmo conta na parábola, não são mortos, espancados, maltratados, torturados, o que seja. Isto é apenas, vamos dizer assim, um meio no progresso do espírito imortal. Aquele que sofre e sabe aproveitar os momentos difíceis, as dores que lhe chegam, sem, vamos dizer assim, sem agir da mesma forma vil, né? Então, se eleva, não é? E aqueles que estão sendo vis, apenas se comprometem mais e mais e mais. E tudo isto não está assim, correndo solto, como se não houvesse... por fim, olha lá, o Senhor enviou todo mundo, por último enviou o filho, olha que interessante. Aí ele pergunta assim... que, portanto, fará o Senhor da vinha? Ora, o Senhor da vinha estava recorrendo a quê? Manda um, manda outro, por fim mandou o próprio Filho amado. E aí Jesus depois pergunta, o que fará, portanto, o Senhor da vinha? Mas ele não tem mais ninguém para mandar. E Jesus responde, virá. Não manda mais ninguém. Virá. Em forma de quê? De justiça. Virá. É o tempo. É o tempo que roda a roda do destino, que nós mesmos construímos com as nossas escolhas. Vamos nos deparar mais à frente com o resultado das nossas próprias obras, das nossas próprias ações. Então, virá o Senhor da vinha, virá e fará perecer os agricultores e dará a vinha a outros. Ué,
se ele vai matar sem levantar um dedo, porque ele é o Senhor do tempo. Os vinhateiros estão lá até hoje? Quanto tempo dura um vinhateiro? Se viver muito, 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 100 anos. Mas um dia morre, não é? Morre. Então o Senhor virá e fará perecer os agricultores e dará a vinha a outros. E assim vai. O mundo vai, civilização vem. Vamos sendo os mesmos em novas, velhas histórias, não tão vis quanto já foram, mas ainda hoje em dia os poucos vis fazem muita coisa ruim, até porque seduzem com as questões materiais outros incautos que estão lá em cima daquele muro, que sabemos quem é o dono do muro, não é? É o céu ou o inferno o dono do muro? Quem fica em cima do muro já escolheu o seu lado. E facilmente, quem fica em cima do muro, não sei, depende, vamos ver o que eu ganho com isso? Pronto, já caiu no lado quente, não é? Então, o Senhor virá, fará perecer e dará vinha a outros. E aí, ele diz aqui, lembrando a profecia, a pedra que os construtores rejeitaram, os construtores são os homens do templo. Essa se tornou cabeça de ângulo. Vão matar Jesus, mas a ideia não morre. E a ideia do cristianismo tão forte, tão divina, que marca a história da humanidade em antes de Cristo, depois de Cristo. Esta não é bem uma pedra angular? Na linha da história, o antes e o depois de Cristo. Então, esta é uma realidade que Jesus trouxe, foi assim. E eles se sentiram profundamente incomodados, como assim, né? Ele está nos provocando, ele não está provocando, ele está dizendo, ele os está avisando do que viria depois disso tudo. Eles não poderiam jamais dizer no seu futuro espiritual que não haviam sido avisados. Jesus foi claro, foi minucioso ao descrever tudo que iria acontecer com eles. Lei de causa e efeito. Deixaram Jesus partir, e Jesus sabia que ali não seria o cenário da sua prisão, e que na hora que ele decidisse, bom, agora é agora. E aí se deu a prisão de Jesus.